Sempre, sempre em cima do fato, vamos para ela, hein? A Polícia Civil pretende fazer uma cariação entre aquele casal preso pelos assassinatos da jovem Cauane, do bebê dela, o filhinho Miguel, e do adolescente Ariel em Esteio, aqui na região metropolitana. Belízia de Fátima Silva e o marido, o pai de santo Josemar Antunes de Almeida, deram versões diferentes para as mortes. A reportagem é do Matheus Goulart. A mulher presa pelos assassinatos levou a polícia até a cena do crime em Esteio e mostrou onde jogou os chinelos de uma das vítimas. Belízia de Fátima da Silva contou que foi ela quem planejou a morte de Cauane Martins, a jovem que se relacionava e que teve um filho com o marido de Belízia, o pai de santo Josemar Antunes de Almeida. O bebê de 2 meses e um amigo de Cauane, Ariel da Rosa, também foram mortos. E a questão da participação do Josemar, que ainda não está esclarecida quanto a Cauane ou não, né? Se ele tinha a intenção de matá-la, o que poderia vir a configurar um feminicídio ou não. Mas, em princípio, o que a gente tem hoje de mais fidedigno é esse relato da esposa, da Belízia, no sentido de que ela matou a Cauane e o Josemar matou o Ariel. Já Josemar, ouvido no início da semana, disse que agiu sem a ajuda da esposa. Ele levou a polícia até o bueiro onde os corpos foram encontrados. O casal suspeito deu versões diferentes do que aconteceu na noite do crime. A polícia vai analisar os celulares apreendidos durante as prisões e propõe uma acareação, colocar Josemar e Belízia frente a frente, antes do fim das investigações. Além de decretar a prisão preventiva do casal, a justiça também determinou a internação de 2 adolescentes por ajudarem a esconder os corpos. E segundo a investigação, a ideia dos assassinatos surgiu de um deles. Havia aquela reverência, aquela admiração pelo mentor espiritual, como se queira chamar, ele dentro de um escopo, de uma ideia de religião, uma ideia também de acolhimento. A causa da morte do bebê ainda não foi confirmada. E choca muito a Polícia Civil o fato de nós estarmos tratando de um crime de tamanha brutalidade, sem qualquer tipo de remorso ou empatia por parte dos suspeitos. E, independente da causa da morte do bebê, todos eles serão responsabilizados. Essa última frase matou a questão, né? Independente desses detalhes que a polícia quer descobrir com a cariação, de quem matou quem, como foi, né? Porque essa daí do Josemar, do cacique Josemar, esse vagabundo aí que se intitula pai de santo, né? Ou se intitulava pai de santo, dele inocentar a esposa Belízia, dizer que ela não fez nada, mas ela foi muito clara. Confessou que matou a Cauane e que o marido matou o Ariel e que, né, agora, a única coisa que paira no ar é sobre a verdadeira causa da morte do pequeno Miguel, né, Miguel Martins Kosmauski. 2 meses apenas o anjinho. E cresce cada vez mais a possibilidade deles terem jogado os corpos da Cauane e do Ariel dentro desse buraco, né, dentro desse bueiro, é um bueiro abandonado, né, uma caixa de, não sei, caixa de gordura, caixa d'água, não dá para entender, mas seria uma espécie de bueiro. E dentro desse bueiro, água e a criança ter sido colocada ainda viva sobre os corpos da mãe e do melhor amigo da mãe. Isso é muito triste, né? Continua sendo um caso estarrecedor que chamou a atenção do Brasil inteiro e é lógico que tudo está apenas no começo. A descoberta do crime feita muito rapidamente pela Polícia Civil, porque a Cauane, o Ariel e o pequeno Miguel haviam sumido no domingo passado. E aí, em questão de 2 dias, nem isso, né? A Polícia Civil já tinha aí a suspeita, deteve ele primeiro, né? O cacique Josemar, depois a esposa, depois os 2 guris que agora estão internados. Agora, a cariação é importante para definir, para esclarecer detalhes de como tudo aconteceu, a dinâmica desse crime brutal, desse triplo homicídio, que pode até ser chamado de chacina, por que não, né? Agora, a defesa do Josemar e da Belízia, atenção aí em cima, hein? A defesa do Josemar e da Belízia afirma que vai trabalhar para que a presunção de inocência dos suspeitos seja garantida durante todo o processo. Mas, bom, gente, eu já li várias notas aqui no Boa Tarde, assim como
no outro programa onde eu apresentei durante 13 anos, mas eu nunca vi uma nota em que, né, eu li, mas diz a coisa mais óbvia do mundo, que a defesa vai defender e que vai, né, lutar pela presunção de inocência. É a coisa mais, desculpe, a coisa mais ridícula que eu já vi até hoje, né? É lógico que a defesa vai lutar para que a presunção de inocência, né, do casal seja mantida, mas existe aí a confissão. Existe, né, por parte principalmente da Belízia, que a gente está mostrando aí na tela, detalhes do crime. É lógico que a cariação vai mostrar quem realmente está falando a verdade ou não, né? Eu já assisti isso há muitos anos. Eu já acompanhei, era repórter de rádio na época. Estou falando de 30 anos atrás. Eu já acompanhei uma cariação entre dois envolvidos num crime bárbaro que aconteceu lá no litoral de São Paulo. Né? Eu não me recordo da cidade. E acompanhei uma cariação que foi feita na delegacia de São Vicente, que é a cidade onde eu cresci, né? Que, por sinal, é o primeiro município do Brasil, né? A primeira Câmara Municipal do Brasil instalada no país foi lá, São Vicente é de 1532, né? Então, eu acompanhei lá no primeiro DP de São Vicente a cariação. É um momento bastante tenso. Mas aí é que se vê, né, a expertise da polícia, quem é que está mentindo, quem é que está falando a verdade. E nesse caso, né, frente a frente, marido e mulher. Frente a frente, marido e mulher. E aí? Será que ele, num ato de cavalheirismo, está tentando inocentar a mulher? Porque ela contou tudo. Que ela matou a Cauane a facadas, com muito ódio, foram vários golpes, e aí ele matou o amigo, né, o melhor amigo da Cauane, que quando tinha 17 anos foi atraída por esse canalha do Josemar, do cacique Josemar, até a casa dele, costumava frequentar a casa dele, o chamava de pai e chamava a Belízia de mãe. Mas aí ele, sob o argumento de que ele purificaria o corpo dela, ela acabou mantendo relações sexuais e a partir daí veio a gravidez, a gestação e o pequeno Miguel. Eu fiquei sabendo por fontes da polícia também, Polícia Civil, de que a relação era meio que familiar mesmo, tanto é que parece que as famílias sabiam que o bebê era ou desconfiavam, né, que o pequeno Miguel era filho de Josemar, né, que inclusive se bobear devem estar fazendo nessa perícia toda, devem ter solicitado exame DNA, alguma coisa nesse sentido. Acredito eu, tá? Não tenho certeza. Mas assim, a menina frequentava a casa dos dois, tinha confiança dos dois, e a Belízia sabia que o marido havia mantido relações sexuais e que era o pai da criança. Eu não sei, acredito que a família da Cauane não tinha certeza, mas também desconfiava. Né? Mas é triste essa história, né? E a gente vai falar muito sobre ela, mas muito ainda, ok? Por favor, me dá as imagens agora daquele homem